Meu nome é Gustavo, tenho 34 anos e moro no interior de São Paulo. Minha vida, até pouco tempo atrás, era bem tranquila, sabe? Aquela rotina que qualquer um leva. Acordar cedo, ir pro trabalho, fazer uns bicos extras para garantir a grana do mês e no final do dia, voltar para casa e relaxar. Nada muito fora do comum. Eu sempre fui mais do tipo que gosta de resolver as coisas na prática, consertar o que tá quebrado, ajudar os outros, mas sem me envolver demais com essas histórias assustadoras que a gente vê por aí. Eu nunca fui de acreditar nessas paradas de coisas sobrenaturais, assombrações ou maldições. Sempre fui o cara que, quando ouvia falar de uma história estranha, ria por dentro e pensava: isso aí é coisa da cabeça do pessoal. Mas a verdade é que, por mais que a gente tente se manter cético, tem momentos que a vida joga uns acontecimentos na nossa frente que fazem a gente repensar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tenho uma irmã, a Ana, que é 2 anos mais nova que eu. A gente sempre foi muito unido, e depois que ela teve a Júlia, minha sobrinha, nossa conexão ficou ainda mais forte. Eu adoro aquela garotinha. Ela é esperta, cheia de vida, e eu sempre faço questão de passar lá na casa da minha irmã para dar uma força ou só para brincar com a Júlia. Só que, recentemente, as coisas começaram a ficar meio esquisitas por lá. Tudo começou com uma ligação. Era um sábado à tarde, eu tava em casa arrumando umas coisas, quando meu celular tocou. Era a Ana. Ela parecia preocupada, mais nervosa do que o normal. Pediu para eu ir até a casa dela porque tinha algo errado com a Júlia. No começo, achei que era algum problema de saúde, alguma febre ou coisa assim, então larguei tudo e fui para lá na hora. Não imaginei que o que ela ia me contar fosse tão assustador. Quando cheguei lá, ela estava na cozinha, nervosa, falando meio embolado, tentando explicar o que estava acontecendo. Gustavo, tem algo errado com a boneca da Júlia, ela disse, quase sussurrando. Eu lembro que dei uma risada leve na hora, meio sem entender. Uma boneca? O que podia ter de errado com uma boneca? Mas a expressão no rosto dela me fez perceber que o negócio era sério. Ela não estava brincando. Ana começou a contar que, nos últimos dias, a Júlia andava estranha, mais calada, e dizia que a boneca falava com ela quando ninguém mais estava por perto. Eu tentei dar aquela explicação racional, dizendo que era coisa de criança, que talvez a Júlia tivesse assistido algum desenho assustador ou lido alguma história de terror que mexeu com a cabeça dela. Mas, no fundo, algo dentro de mim começou a sentir um desconforto, uma espécie de medo que eu não conseguia explicar. Ana insistiu prair verbanica. Subimos pro quarto da Júlia, e lá estava ela, sentada bem no meio da cama. A boneca era maior do que eu imaginava, com cabelos longos e cacheados, olhos grandes e um sorriso fixo, congelado no rosto. Aqueles olhos, parecia que seguiam a gente pelo quarto. Cada vez que eu me movia, sentia como se a boneca estivesse me vigiando. Achei que era paranoia minha, sabe? Que minha cabeça estava pregando uma peça. Mas a verdade é que aquilo era estranho, muito estranho. Ana contou que, toda noite, quando colocava a boneca para dormir no quarto da Júlia, de manhã ela aparecia em outro lugar. Na sala, na cozinha, até no quarto dela. E Júlia continuava repetindo a mesma história. A boneca fala comigo, mamãe. E eu ainda não sabia o que pensar. Parte de mim queria acreditar que era só coisa de criança. Mas outra parte, aquela que eu não queria admitir, começava a sentir que essa história de maldição podia ser mais real do que eu imaginava. Ali, parado na frente da boneca, o silêncio da casa parecia mais denso, como se o ar estivesse carregado de algo que eu não conseguia explicar. Olhei para Ana e percebi que ela estava com medo de verdade. E, naquele momento,
eu soube que não tinha mais volta. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo. E, principalmente, se aquilo era só imaginação ou algo muito pior. Quando a gente sente aquele frio na espinha, sabe? Aquele que te pega de surpresa e faz os pelos do braço arrepiar? Foi exatamente assim que me senti quando fiquei sozinho com aquela boneca. Minha irmã foi preparar um café e eu fiquei no quarto da Júlia, observando a boneca sentada ali, inerte. Só que tinha alguma coisa naquela situação que não parecia certa. Um negócio que você não consegue explicar direito, mas que deixa tudo, asterisco, asterisco, assustador, asterisco, asterisco. Era um misto de curiosidade e medo. Sabe? Como se eu quisesse descobrir mais, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim gritava para sair correndo. A Júlia, coitada, não queria nem entrar no quarto. Isso, para mim, foi o primeiro sinal de que algo realmente não estava normal. Criança não mente quando se trata dessas coisas. Se ela estava com medo, é porque alguma coisa tinha. E eu comecei a perceber que aquela história de boneca maldita não era só invenção da cabeça dela. Enquanto eu estava ali, mexendo no celular e tentando não dar bola para a boneca, comecei a ouvir uns barulhos. Coisa livre tipo estelos. Primeiro, pensei que era madeira velha da casa. Normal, né? Mas logo percebi que os barulhos vinham direto de onde a boneca estava. Tentei disfarçar o medo, não queria parecer paranoico. Me aproximei devagar e olhei de perto, estudando cada detalhe. Os olhos dela, grandes e brilhantes, pareciam olhar direto dentro de mim, como se tivesse alguma coisa por trás daquele plástico, uma presença, sabe? Um tipo de energia que dava calafrio. Peguei a boneca nas mãos, dei uma olhada melhor. Não tinha nada demais à primeira vista, era só uma boneca. Mas quando virei ela de costas, notei que havia algo estranho. Na parte de trás do vestido, tinha um símbolo gravado na pele de plástico dela. Era um desenho pequeno, quase imperceptível, mas aquilo não era normal. Parecia feito à mão, como se alguém tivesse marcado a boneca com aquilo. Foi aí que o medo realmente começou a crescer dentro de mim. Eu não sabia o que significava aquele símbolo, mas já tinha ouvido histórias parecidas de objetos amaldiçoados, coisas que eram passadas de geração em geração, trazendo uma energia ruim com elas. A boneca parecia ser mais antiga do que eu tinha imaginado, e isso só aumentava a minha desconfiança. Quando Ana voltou com o café, eu mostrei o que tinha achado. Ela olhou meio sem entender, mas dava para ver que o medo já estava tomando conta dela também. Aquele símbolo, pequeno e discreto, parecia carregar um peso maior do que a gente podia imaginar. E era aí que a história começava a ficar realmente assustadora. Enquanto tomávamos o café, Ana me contou mais detalhes do que estava acontecendo na casa. Ela disse que, nas últimas semanas, o clima dentro de casa tinha mudado. Não era só a Júlia que estava estranha. Ela mesma tinha começado a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo a boneca. Nos sonhos, a boneca andava pela casa, sempre em direção ao quarto da Júlia, com aquele sorriso congelado no rosto, como se estivesse, asterisco, asterisco, vigiando, asterisco, asterisco. No começo, Ana achou que era só coincidência, um reflexo do medo que a Júlia tinha. Mas depois que os sonhos começaram a ficar mais frequentes, ela percebeu que aquilo não era normal. Ela acordava no meio da noite com uma sensação horrível, como se tivesse alguém ou asterisco, asterisco, alguma coisa asterisco, asterisco dentro do quarto, observando cada movimento dela. E o pior é que, quando ela levantava para checar, a boneca muitas vezes não estava onde deveria estar. Aquilo começou a mexer comigo de verdade.
Não era só uma história de criança com medo de brinquedo, como eu tinha pensado. Era algo maior. As coisas estavam mudando na casa, e parecia que essa mudança tinha começado desde que a boneca entrou lá. Eu não sei se você já passou por algo parecido, mas o medo tem essa capacidade de te pegar de um jeito que nada mais consegue. Você começa a duvidar de tudo, a se perguntar se é coisa da sua cabeça ou se realmente tem algo ali. E esse foi o começo do meu medo real. Não era mais uma boneca parada na cama da Júlia. Era um objeto que carregava algo, algo que parecia estar vivo. Quanto mais Ana falava, mais claro ficava para mim que a boneca não era só um brinquedo. Ela parecia ter uma história própria, algo que a gente não conhecia, mas que de alguma forma estava se revelando aos poucos. Cada novo detalhe que Ana contava fazia a sensação de medo crescer dentro de mim. Eu tentava manter a calma, mas sabia que precisávamos fazer algo. Não dava para simplesmente ignorar o que estava acontecendo. A boneca estava começando a afetar todo mundo, e aquilo não ia acabar bem. E foi nessa noite que tudo realmente começou a sair do controle. Aquela sensação de alívio que eu achei que ia sentir depois de trancar a boneca no sótão, não durou nem 5 minutos. Quando voltei para a sala, a Ana ainda estava com aquela cara de quem não dormia fazia dias, e eu também já não estava muito diferente. O silêncio da casa parecia cada vez mais pesado, como se a gente tivesse despertado algo. Sabe aquela impressão de que você tá sendo vigiado Foi isso que tomou conta de mim assim que me sentei no sofá de novo. Tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça, que era o medo acumulado da situação. Mas a verdade é que eu sentia a presença daquela boneca o tempo todo, mesmo ela estando a 2 andares de distância. Parecia que o olhar dela ainda estava fixo em mim, mesmo com a porta do sótão trancada. Ana também não conseguia relaxar. Ela ficava mexendo nas mãos, ansiosa, e cada vez que um barulhinho da casa se fazia ouvir, ela se encolhia no sofá. Você acha que a Júlia vai ficar bem? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Eu queria tranquilizá-la, dizer que agora que a boneca estava longe do quarto da filha, tudo ia voltar ao normal, mas nem eu acreditava nisso. O medo de que aquela coisa fosse muito mais do que a gente imaginava já estava crescendo dentro de mim, e as palavras simplesmente não vinham. Então, só balancei a cabeça, tentando mostrar confiança. E foi aí que as coisas começaram a desandar de vez. Era quase 3 da manhã quando a gente ouviu um som vindo lá de cima. Um barulho baixo, mas muito claro. Parecia passos. Passos leves, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Ana olhou para mim com os olhos arregalados, e eu senti meu coração disparar. Levantei do sofá num impulso. Gustavo. A voz dela saiu trêmula. A Júlia. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi a Júlia caminhando pela casa, mas alguma coisa me dizia que aquilo não era ela. Aquele som de passos não parecia de uma criança. Eram passos arrastados, lentos, quase como se alguém estivesse se arrastando pela casa. Subimos as escadas devagar, cada degrau rangendo de um jeito que parecia aumentar o clima de tensão. Eu sentia o medo tomando conta do meu corpo, um medo diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. E quanto mais a gente subia, mais eu tinha certeza de que algo estava errado. Chegamos no corredor e o som parou. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, pesada e irregular. A porta do quarto da Júlia estava entreaberta, e eu entrei devagar, esperando encontrar minha sobrinha na cama. Mas ela não estava lá.
Meu coração gelou na hora. Procurei por todo o quarto, olhei embaixo da cama, no armário, mas nada. A Ana, atrás de mim, já começava a ficar em pânico. Gustavo, onde ela tá? O desespero na voz dela era claro. Foi quando eu ouvi um som vindo do sótão. Um som que parecia um sussurro, algo abafado, mas estranho. Gelado. Olhei para Ana e, no fundo, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo, mas nenhum dos dois queria admitir. Não, não pode ser, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Eu sabia que a boneca estava trancada lá em cima. Eu mesmo tinha colocado ela lá. Mas agora, de alguma forma, a boneca e a Júlia pareciam estar conectadas de um jeito que eu não conseguia entender. Sem pensar duas vezes, subi as escadas pro sótão. O medo já tinha virado pavor, mas eu precisava encontrar a minha sobrinha. Quando abri a porta do sótão, a visão que tive fez o chão sumir sob meus pés. A Júlia estava sentada no chão, de costas para a porta, abraçada à boneca. A mesma boneca que eu tinha trancado lá em cima, mas que agora estava no colo dela, como se nunca tivesse saído de perto da menina. O símbolo estranho nas costas da boneca parecia brilhar com uma intensidade quase sobrenatural, e a Júlia, ela estava falando alguma coisa, murmurando palavras que eu não conseguia entender. Era como se estivesse num transe. Julia, grade-ai tentando paxelar de volta. Ela se virou devagar, e o que eu vi foi ainda pior. Os olhos da minha sobrinha estavam vidrados, como se ela estivesse hipnotizada. Mas o pior era o sorriso. Um sorriso que não parecia dela. Era como se a boneca estivesse usando ela para sorrir. Um sorriso congelado, assustador, que fazia meu sangue gelar. Ela quer brincar. Sussurrou a Júlia, com uma voz que não parecia ser a dela. A Ana, que tinha ficado parada na porta, gritou, e eu corri para tirar a boneca das mãos da Júlia. No segundo que toquei na boneca, senti um choque frio subir pelo meu braço, como se tivesse tocado em algo vivo, algo que não deveria estar ali. A boneca caiu no chão com um baque surdo, e a Júlia desabou, desmaiada. Eu peguei minha sobrinha nos braços e saí do sótão o mais rápido que pude, com a Ana atrás de mim, desesperada. Tranquei a porta do sótão de novo, mas sabia que aquilo não ia adiantar. A boneca tinha feito algo com a Júlia, e aquilo era só o começo. Agora, a questão não era mais se a boneca estava viva. A pergunta era, o que ela queria? E até onde ela ia para conseguir isso? Naquela noite, eu soube que o medo que sentíamos era apenas o início de algo muito maior. A boneca não estava apenas nos vigiando, ela estava controlando. Eu sabia que a partir daquele momento, a situação tinha saído completamente do controle. Não era só o medo de estar sendo vigiado ou de ter uma boneca que parecia estar viva. Era algo muito mais sinistro. A boneca não queria apenas aterrorizar a casa. Ela queria algo de nós, algo que eu ainda não conseguia entender, mas que começava a se desenhar na minha mente conforme a madrugada avançava. A Júlia, ainda desmaiada, estava no sofá, pálida como um fantasma. A Ana chorava baixinho ao lado dela, sem saber o que fazer. E eu não tinha escolha. Eu precisava enfrentar aquilo de uma vez por todas. Peguei meu celular e tentei procurar alguma informação sobre o símbolo que estava nas costas da boneca. Aquele desenho estranho que parecia brilhar com uma luz macabra. Passei por sites de ocultismo, fóruns bizarros, mas tudo era vago demais. Até que encontrei uma menção, num canto obscuro da internet, sobre um jogo envolvendo bonecas antigas, usadas em rituais de possessão.
Aquilo parecia uma história maluca demais para acreditar, mas ao mesmo tempo, fazia sentido com tudo que a gente estava vivendo. De acordo com a descrição, essas bonecas não eram objetos comuns. Elas serviam de ponte para espíritos antigos que buscavam corpos humanos para possuir. O símbolo nas costas da boneca era uma marca, um selo que conectava o espírito à pessoa escolhida, geralmente uma criança, mais fácil de manipular. E o objetivo final? Bom, a boneca ia brincar até conseguir tomar a alma de quem estivesse sob seu controle. Meu estômago revirou quando li isso. Eu sabia que a Júlia estava em perigo, mas agora a situação era ainda pior do que eu imaginava. A boneca não ia parar até conseguir o que queria. Ana, preciso que você fique aqui com a Júlia. Falei, tentando soar mais calmo do que realmente estava. Eu vou resolver isso. Ela me olhou com uma expressão de puro pânico, mas assentiu. Voltei ao sótão, sentindo o peso do medo nas minhas costas, mas com uma determinação cega de que precisava acabar com aquilo de uma vez. Quando abri a porta, a boneca estava no mesmo lugar em que a tinha deixado, caída no chão, com aquele sorriso sinistro congelado no rosto de porcelana. Só que agora, o símbolo nas costas dela brilhava mais intensamente, como se soubesse que eu estava ali. Me aproximei com cautela, mas cada passo que eu dava parecia deixar o ar mais pesado, mais denso. A cada segundo, eu sentia a presença dela ficando mais forte. O medo de que ela fosse fazer algo comigo, ou pior, com a Júlia, estava me deixando maluco. E foi a Benica Mexil. Não foi um movimento rápido, nada que pudesse ser chamado de ataque. Era algo muito mais perturbador. Ela virou a cabeça lentamente em minha direção, os olhos vidrados me encarando diretamente. E naquele momento, tive certeza de uma coisa. Ela sabia exatamente o que eu estava pensando. Vamos jogar mais uma vez. Uma voz baixa e rouca soou pelo sótão. Não era a boneca que falava, não de verdade. Mas a voz parecia vir dela, ou através dela. You podia sentir. Aquela coisa queria um último jogo. Peguei uma cadeira e sentei na frente dela. Asterisco, asterisco, medo. Asterisco, asterisco, sim, eu estava apavorado. Mas agora, não era hora de fugir. Se a boneca queria jogar, eu ia jogar. Ela queria uma alma? Eu ia lutar para não dar a dela. O que você quer? Perguntei, encarando aqueles olhos de vidro. Silêncio. Só o som do vento do lado de fora da casa. E então, num sussurro quase imperceptível, ouvi a resposta. Ela, minha respiração travou. Ela queria a Júlia. Isso era claro desde o começo. Mas por quê? Lembrei do que li sobre o ritual, sobre o selo. A única forma de quebrar a conexão entre a boneca e a pessoa possuída era destruir o objeto antes que o ritual fosse completo. E pelo jeito, o tempo estava acabando. Levantei de supetão e peguei a boneca pelas pernas. Ela era mais pesada do que eu imaginava, quase como se estivesse cheia de algo vivo. O medo me consumia, mas a raiva também crescia dentro de mim. A boneca não ia levar minha sobrinha. Eu não ia deixar. Desci as escadas quase correndo, com a boneca na mão, enquanto a Ana olhava para mim com os olhos arregalados. O que você vai fazer? Ela perguntou, quase gritando. Eu vou acabar com isso. Fui direto para a cozinha e joguei a boneca na pia. Peguei o isqueiro que sempre deixava ali, sem pensar duas vezes, acendi a chama. O medo de que algo desse errado estava ali, latente, mas o desespero de proteger a Júlia era maior. No segundo que a chama tocou o tecido da boneca, um grito cortou o ar. Não era um grito humano. Era algo sobrenatural, agudo, como se milhares de vozes estivessem gritando ao mesmo tempo. A boneca começou a queimar,
e o símbolo nas costas dela brilhou intensamente antes de finalmente desaparecer em meio às chamas. O grito continuou por alguns segundos, mas então, o silêncio tomou conta. A boneca se desfez em cinzas, e a sensação opressora que pairava sobre a casa desapareceu junto com ela. Eu me virei para olhar a Ana, que ainda estava em choque, e corri para a sala. A Júlia, que estava desmaiada até aquele momento, abriu os olhos lentamente. Ela parecia confusa, mas normal. Como se nada tivesse acontecido. Oi, tio. Ela disse, com a voz baixa, mas normal. O alívio que eu senti foi indescritível. Almeida que me consumiu por dias finalmente se dissipou. Aquela maldita boneca tinha ido embora. E eu tinha certeza de que nunca mais ouviríamos aquela história. E aí, o que você acha que foi isso? Será que aquela boneca realmente carregava algum tipo de maldição? Ou tudo não passou de uma coincidência assustadora? Você acreditaria se isso acontecesse na sua casa? É difícil saber até que ponto nossa mente cria cenários a partir do medo ou se existem coisas que realmente não podemos explicar. Se você curtiu essa história, já deixa seu comentário aqui embaixo, me conta o que você faria nessa situação, e aproveita para compartilhar com quem você acha que vai gostar também. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque acredite, tem muito mais histórias assustadoras e intrigantes vindo por aí. Você não vai querer perder o próximo capítulo, vai?